O Rio Grande do Sul guarda, em sua essência, uma história milenar, marcada pela presença de populações originárias que habitaram e moldaram este território muito antes da chegada dos colonizadores. Esses povos, com saberes ancestrais e vínculos profundos com a terra, deixaram marcas que atravessam o tempo e ainda hoje resistem, apesar das constantes tentativas de apagamento. A violência contra sua existência não foi apenas um episódio do passado. Ela se prolonga até o presente, revelando como a luta pela sobrevivência indígena continua viva e necessária. Neste vídeo, vamos revelar de forma prática e objetiva como a chegada dos novos ocupantes impactou diretamente os povos originários desta região. Mostraremos como a ambição desenfreada dos colonizadores, na busca incessante por mais terras, riquezas e poder, não mediu esforços para impor sua presença, muitas vezes à custa da destruição de culturas e da desestruturação de modos de vida, daqueles que sempre pertenceram a este solo. Mais do que narrar fatos, buscamos provocar reflexão. Compreender esse passado é reconhecer a resistência indígena e perceber que a história do Rio Grande do Sul não se limita aos que os colonizadores escreveram, mas se constrói também com a voz daqueles que nunca deixaram de existir e lutar. A presença humana neste território remonta a pelo menos 12 mil anos, um passado revelado por vestígios arqueológicos e estudos reunidos na exposição 12 mil anos de história, arqueologia e pré-história do Rio Grande do Sul, promovido pelo Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013. As pesquisas indicam que a chegada ao continente sul-americano está ligada a uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica: a travessia pelo Estreito de Bering durante o período de glaciação, quando o baixo nível do mar abriu uma ponte de terra entre a Ásia e a América. Conforme indicam as linhas em tom laranja, a partir dessa passagem, grupos humanos migraram, ora se fixando em determinadas regiões, ora avançando por novas rotas, seja por terra firme, seja por navegação costeira. Os registros arqueológicos revelam que a presença humana no território, hoje conhecido como Rio Grande do Sul, remonta a pelo menos 12 mil anos, com os primeiros grupos de caçadores e coletores chegando pela região oeste. Por volta de 10 mil anos atrás, essas populações que viviam próximas ao rio Uruguai expandiram-se e passaram a explorar toda a região do Pampa. Já em torno de 6 mil anos, esses grupos ocuparam também os campos de cima da serra e alcançaram o litoral, deixando como principais vestígios uma rica cultura lítica. Cerca de 4 mil anos atrás, surgem evidências de uma intensa produção de pedras polidas, incluindo os célebres zoólitos, além de artefatos em ossos encontrados no litoral norte, onde se destacam os sambaquis. Em torno de 3 mil anos, aparecem no litoral sul e sudoeste os cerritos, construções de terras erguidas em áreas alagadiças. Pouco depois, cerca de 2.500 anos, os habitantes da região passaram a incorporar a cerâmica ao seu repertório cultural. A partir de 2.000 anos, duas grandes ondas migratórias transformam o território. A linha vermelha indica grupos falantes de Tupi-Guarani, vindos da Amazônia e espalhando-se por diferentes áreas. Já a linha verde compreende a chegada de grupos Macro-G, oriundos do Planalto Central brasileiro. Ambos os grupos traziam modos de vida sedentários, onde se fixaram e deixaram heranças culturais profundas. A terceira onda migratória, porém, viria a alterar drasticamente a história: a chegada dos colonizadores europeus. Com eles, o modo de vida indígena foi impactado de forma sem precedentes, resultando no genocídio de grupos como os Charrua e Minuano. Apesar da violência e do processo de absorção cultural imposto pelos colonizadores, remanescentes Guarani e G seguem resistindo até hoje, presentes em aldeamentos no Rio Grande do Sul, como prova viva de que a memória e a identidade desses povos permanecem. Em um espaço de memória em que já trabalhei, conceituei e desenvolvi uma dinâmica para levar os visitantes do espaço para dentro do conceito que eu pretendia expressar.
Fiz o que pude para evitar contaminações externas ao projeto. E também me cerquei de cuidados para que fosse feito com o mínimo de custos, já que, quanto mais barato, mais viável e mais próximo de aprovação. Quando falo em aprovação, é que se tratava de uma instituição que já fazia anos que retratava os indígenas sempre da mesma forma, sempre com os mesmos elementos, sempre da mesma maneira. E não tínhamos uma renovação do público e nem um impacto na sociedade que via aquela exposição. Logo que eu cheguei, pensei em alterar, acrescentando mais dinamismo, mais fluidez e também maior capacidade de reflexão do público diante do que eu queria exprimir naquela atividade. Logo, para romper com esse paradigma que já era feito assim, daquela mesma forma, já tinha alguns anos, eu tinha que apresentar algo que não fosse impactante em termos de custos. Então, a ideia precisaria basicamente de fita adesiva, algumas imagens, papelão, cola quente, pistola, tinta e boa vontade. Apesar das resistências, o projeto avançou e ganhou reconhecimento. Muitos foram os entraves postos, mas todos foram superados, já que o conceito era muito forte. Outro detalhe válido de mencionar é que trabalharemos nessa dinâmica com representações. As localizações de nomes ou atividades em determinadas partes do mapa não quer dizer exatamente que foi ali que ocorreu a presença daquele povo ou qualquer outra ocorrência citada no decorrer da dinâmica. Do mesmo modo que foi pensado originalmente, as representações também serão usadas aqui. Aqui nesse vídeo, adaptarei a dinâmica, já que os elementos pensados para ela na realidade não são necessários nesse meio digital, porém o conceito permanece o mesmo. Para tanto, precisaremos primeiramente de um mapa do Rio Grande do Sul. Preciso que cada um de vocês se imagine entrando em uma exposição, galeria de arte ou museu. E lá vocês se deparam com este mapa, que vai estar desenhado, disposto ou fixado no piso. Ele vai estar na horizontal. No mapa tem algumas inscrições sobre nomes de grupos étnicos dos povos originários. Até onde eu estudei, as etnias presentes no território do hoje chamado Rio Grande do Sul compreendem os Mibiá-Guarani, mais ou menos localizados onde hoje estão as ruínas de São Miguel das Missões, os Charrua, Guenoa, Mibuane. Por sinal, se vocês olharem melhor no mapa, vão perceber a ilustração que remete às casas subterrâneas, algo muito recorrente aqui no estado. E de origem indígena. Os Janos, Xocleng, Tapes, Minuanos, Caingangues, Guaranis, Nhandeva Xeripá. Agora que chegaram no espaço cultural, olharam o mapa fixo no chão, viram os nomes dos grupos étnicos presentes nessa ilustração, eu os convido que adentrem o espaço delimitado do mapa, enquanto visitantes desse espaço cultural. E na nossa dinâmica, vocês como representantes destes nomes que estão representados, escritos aqui no mapa. Cada um de vocês vai ser um Guarani, vai ser um Jano, vai ser um Caingangue, representante desses grupos étnicos, e num período anterior à chegada do colonizador europeu. Então, eu vou precisar no vídeo representá-los de alguma forma. Eu peguei alguns nomes aqui do nosso pessoal, que está sempre por aqui, tá? Então, se porventura você é um dos nomes que eu vou citar aqui como selecionado, por favor, não se ofenda. E se você não foi selecionado, não fique triste, me desculpe. Eu preciso do número delimitado de pessoas para fazer isso funcionar, tá? Então, quem é que entrou no mapa? Nós temos o Locão Bernardi, nós temos a Alice, o Femboy, o Tercinho, Devolva-me, José Anjos, Chomp e The Ice Dragon. Mas, peraí, que papel eu desempenho na dinâmica? Eu serei o deus da colonização. E ao término da dinâmica, eu terei eliminado todos vocês. Reitero
que trabalharemos aqui com representações. Agora que estão todos devidamente representados no mapa, vamos começar. Uma das primeiras atividades dos colonizadores em terras hoje gaúchas foram as charqueadas. Surgiu primeiramente na metade sul do estado. Na época, chamava Província Rio Grande de São Pedro. Para fins desta dinâmica, vamos representar essa atividade com uma forma vermelha, ali, localizada bem próximo onde está a representação de José Anjos. Como a atividade desta propriedade é voltada à produção do charque, se faz necessário ter uma grande criação de gado. Logo, uma outra atividade há de surgir aqui, bem próximo à charqueada, agora representado na cor azul. E para alimentar a estância e as pessoas que trabalham nas charqueadas, áreas de agricultura aparecem em larga escala. Vamos utilizar a cor rosa para a agricultura. A chegada do colonizador causou conflitos entre os grupos étnicos que já existiam no território. Notem que José Anjos já teve que se deslocar um pouco mais ao norte, se aproximando de Chomp e de Ice Dragon. Como pertencem a grupos étnicos distintos, conflitos são inevitáveis. Visto que a área de ocorrência do grupo está, a partir de então, ocupada pelo colonizador, forçando o deslocamento das populações indígenas. Os grupos representados por Tercinho e José Anjos tiveram que se deslocar, perdendo sua área de vivência ancestral. Notem como os grupos estão cada vez mais próximos uns dos outros, tentando se afastar das propriedades dos colonizadores. Percebam também que os nomes Janos e Minuanos já estão cobertos pelas atividades que o colonizador impôs no território. Isso significa que esses grupos ou foram expulsos, ou assimilados, ou exterminados. Um detalhe que cabe destacar: vocês já ouviram falar na expressão sumiu do mapa? Quando falei que eliminaria todos vocês, isso significa expulsar, assimilar e aniquilar as culturas. Temos já charqueadas, pecuária e agricultura. Surgem então pequenos povoados, que hão de se tornar as primeiras cidades fundadas pelos colonizadores. Vamos representar as cidades na cor roxo. Percebam que Chomp e The Ice Dragon também foram forçados a mudar de área. Quando o colonizador chegou, trouxe consigo um conceito expresso por algo que não existia até então por aqui. A propriedade privada, conceito expresso pela presença de uma cerca. Para os indígenas, não existia sequer os conceitos de Brasil e Uruguai, por exemplo. Enxergavam como terra do lado de cá do rio ou terra do lado de lá do rio. A cerca passou a ser vista como um símbolo de tomada de sua área natural e sinônimo de morte para os povos originários. Perceberam que uma nova peça surgiu representando mais uma atividade? Charqueadas, pecuária, agricultura e cidades. Faltavam ainda atividades de cunho industrial diversas. Com isso, Chomp e The Ice Dragon iniciam seu deslocamento. E para ligar todas essas atividades, foi preciso abrir rotas, trilhas e estradas, sem dar importância para quem já vivia por aqui e, por acaso, estivesse no caminho. Para tal trabalho, os estancieiros contratavam mão de obra especializada, os bugreiros. Os bugreiros eram pessoas solitárias ou que atuavam em bando, dedicadas a caçar indígenas em troca de dinheiro. Os métodos utilizados eram diversos, bem como as finalidades. Caso o contrato exigisse a busca por quem pudesse trabalhar, os indígenas eram emboscados, capturados e vendidos. Em São Paulo, ergueram uma estátua em homenagem a um famoso bugreiro, o Borba Gato.
Outro exemplo comum era o contrato para a liberação de terras, seja para a abertura de estradas ou para as novas propriedades. Esta modalidade tinha o extermínio como fundamento para o êxito da empreitada. Agiam de diferentes formas, como, por exemplo, estimular o conflito entre etnias que viviam próximas. A tomada de assalto do povoamento em meio à madrugada por bandos fortemente armados também era uma prática comum. Ou mesmo a proliferação de doenças infecciosas de maneira proposital. Roupas e pertences de pessoas falecidas por moléstias infecciosas eram pegas nas casas de saúde e deixadas nas proximidades das aldeias. Os indígenas curiosos e sem anticorpos pegavam os itens e não muito depois todos estavam doentes. Uma vez que os indígenas carregassem os itens para o interior da aldeia, o bugreiro permanecia acampado próximo, até que percebesse os sinais de adoecimento do grupo. Não muito depois, a grande maioria falecia por conta da enfermidade. Já os poucos sobreviventes acabavam mortos a facão. Para comprovar que o trabalho estava completo, o bugreiro retirava as orelhas dos corpos e a cada par entregue ao contratante, uma quantia em dinheiro lhe era paga. Como eram dignos de homenagens sujeitos como o Borba Gato, não é mesmo? Percebam que, com o avançar das atividades, grupos começaram a ficar ilhados, como o representado por José Anjos. Desta forma, José Anjos ficou cercado entre a cidade e as estradas. Já Devolva-me acaba por tombar ante as investidas dos bugreiros. Como o deus da colonização abençoa os colonos, a ocupação do território se multiplica, reduzindo cada vez mais o espaço para os povos originários. E um novo local destinado a charqueadas é implantado. Vocês lembram o que vem a seguir? O grupo étnico, representado por Tercinho, é obrigado a se deslocar mais para o norte, uma vez que propriedades de colonos significam escravidão ou morte. Com a expansão da criação de gado, Tercinho, que visava sobreviver, sucumbe ao mesmo tempo que Alice e Femboy. Locão se desloca para a porção mais a oeste. José Anjos sobe o mais ao norte que pode, enquanto a agricultura se expande. Com mais um povoado de colonos surgindo, Locão Bernardi não encontra mais para onde ir dentro do território gaúcho, e também sucumbe. José Anjos, Chomp e The Ice Dragon seguem em direção ao norte, pois os bugreiros continuam seu trabalho para abrir mais estradas. Uma nova atividade surge, o Deserto Verde, consistindo em grandes extensões de terra onde se plantam árvores que crescem rápido e garantem retorno em tempo curto. José Anjos se dirige para o norte, enquanto a fronteira do agronegócio avança. As etnias representadas por Chomp e The Ice Dragon encontram seu fim com mais povoados de colonizadores surgindo. Podem ter sido absorvidos, apagando sua cultura e modo de vida, ou simplesmente expulsos, ou mesmo mortos. Com o sucesso das empreitadas anteriores, a resistência é cada vez menor, permitindo avanços por todo o estado, passando a aparecer novas atividades industriais. A cor do agronegócio representado aqui foi mudado para cinza, remetendo à falta de vida traduzida pelas plantações que não alimentam nenhuma pessoa, ao mesmo tempo em que enriquecem fazendeiros sem pagar impostos. O mapa está quase completamente tomado.
O espaço representado por José Anjos corresponde à soma de todas as terras indígenas demarcadas atualmente no Rio Grande do Sul. Quando comparamos com o período anterior à chegada do colonizador, existia tanta vida e diversidade. Conseguem perceber a diferença? As terras demarcadas não possuem nascentes de água nem florestas. A caça e pesca são impossíveis e as terras muito ruins para qualquer tipo de plantio. Ou seja, o colonizador dizimou inúmeras culturas, expulsou e assassinou centenas de milhares de indivíduos que já viviam por aqui e ainda concede o direito para os remanescentes ocuparem pequenas parcelas do território. Parcelas essas que não são do interesse do colonizador. E mesmo nas terras já demarcadas, as tensões são frequentes, devido a pressões dos grandes proprietários querendo estas terras. É inegável o genocídio das populações indígenas no atual território gaúcho. Os poucos remanescentes dos grupos que sobreviveram vivem uma vida precária, afastada da lógica mercantil implantada pelos colonizadores por aqui. Os indígenas não foram instrumentalizados ou mesmo considerados na lógica da propriedade privada, trazida pelos colonizadores. Os que não foram mortos, expulsos ou assimilados, acabaram relegados à própria sorte. Sem terras para cultivar ou manter seu modo de vida ancestral, acabam por circular pelas cidades tentando vender artesanato ou ervas de chá. Os que restaram ainda têm a árdua tarefa de manter a cultura viva, cada vez mais difícil pelo avanço da evangelização dentro das comunidades indígenas. Como se não bastasse tudo que já foi dito neste vídeo, os ocupantes majoritários deste território ainda reclamam quando percebem uma mulher indígena com seus filhos tentando vender seus produtos em locais de grande circulação das cidades. Eles costumam bradar: "O que esses índios estão fazendo na porta do supermercado se não vão comprar?" A pergunta correta não é porque o indígena está diante do supermercado, e sim porque o supermercado está em um local muito provavelmente que foi de vivência ancestral dele. Porque existe um local com fartura em alimentos, onde muitos entram e depois saem de lá carregados, e o indígena não pode sequer entrar. Recentemente, me deparei com uma mulher indígena já idosa, pedindo que, caso eu não comprasse seu artesanato, se poderia comprar algo para que ela preparasse uma refeição. Ao sair do mercado, lhe entreguei o que ela pediu e outras coisas a mais. Ela agradeceu com um "Que Deus abençoe o senhor". E isso me entristeceu, pois a divindade do colonizador já está entre os indígenas, mas não as mesmas bênçãos. Ao menos, estes eu consegui ajudar de alguma forma, diferentemente de uma outra situação similar anterior, que, ao sair do mercado, procurei pela família, que acabara de ter sido enxotada pelos seguranças do estabelecimento. A dinâmica apresentada neste vídeo é um exercício simples que pode ser aplicado de forma a ajudar na conscientização quanto ao Estado e responsabilidade para com as comunidades indígenas. Salve, salve a todas as pessoas! Aqui é o Bem-TV de Pelotas. Todas as referências e materiais utilizados na produção deste vídeo estão no comentário fixado e podem ser acessadas a qualquer tempo. O campo de comentários existe para você expressar sua opinião sobre o tema do vídeo e fique à vontade para comentar. Caso tenha gostado do conteúdo, dê um like e faça sua inscrição no canal para acompanhar outros vídeos como esse. Espero que tenham gostado e até a próxima!